que nós vamos falar aqui, né? De magia. Então você falou que começou mais na infância, Sim. não necessariamente como bruxo, Isso, né? Isso. Aí comecei a ler livros de ocultismo. E conforme eu fui crescendo, fui me interessando por isso. Uhum. Eu tenho uma memória muito ruim para datas. Então, eu sou péssimo nisso. Mas foi quando acho que foi em 1991, eu descobri isso porque foi um livro que eu li aqui no Brasil, falando sobre bruxaria, que era a autobiografia de uma feiticeira, da Lois Born, que é uma escritora conhecida, né? E aí, quando eu vi, falei assim, nossa, eu sou isso. Aí comecei a me informar sobre. Então, a primeira coisa que eu me aproximei foi da Wicca. Tá. Né? Fiquei na Wicca há uns anos. Aí depois, por trabalhar numa companhia aérea alemã, eu acabei entrando em contato com a tradição que eu faço parte agora, que é uma tradição de bruxaria alemã, de bruxaria germânica. Que eu estou nela, assim, depois que eu conheci, aí saí da Wicca e fui para ela. Mas acabei na Wicca e nessa tradição. Não conheci outras no sentido assim, de fazer parte e tal. Que às vezes acontece, é muito comum você ver pessoas que passam por várias tradições. Uhum. Por que isso? Porque você tem tradições, você já tem formas diferentes de entender a bruxaria. E há quem entenda a bruxaria como religião, há quem entenda a bruxaria como um ofício, como se fosse uma profissão, e há quem entenda a bruxaria como uma filosofia. E dentre essas várias formas de entendimento da bruxaria, você tem tradições diferentes. Então você tem tradições mais rígidas, você tem tradições que são mais suaves, assim. E aí a pessoa às vezes entra numa, não se adapta, passa para outra. Então é relativamente comum as pessoas mudarem de tradição, assim, para se encontrar, né? Até que se encontre mesmo. E isso eu acho válido. Eu acho válido a pessoa, quando começa a entrar em alguma, saber se realmente é o caminho dela, se não é. É que nem religião, na verdade. Sim. Você vai numa, vai noutra, até se sentir bem em alguma ou nenhuma, né? Só se sentir espiritualista sem necessariamente fazer parte de alguma religião. De alguma. E essa tradição alemã tem um nome que a gente escreveu lá, como é que é a pronúncia? Wannen. Tá? Que no Brasil vão dizer Wannen. Wannen. É W-A-N de navio, E-N de navio. É uma tradição que segue deuses nórdicos, mas você tem, por exemplo, dentro da tradição nórdica no geral, dentro do paganismo nórdico, você vai ter a formação desse paganismo através de duas famílias de deuses. Os deuses chamados de Vanir, ou Vanen, e os deuses chamados de Esir ou Asen. Esir e Vanir são as formas como eles são conhecidos na Escandinávia. E Vanen e Asen, há formas que são conhecidos na Alemanha, ou em países de língua alemã. Né? Então, essa tradição que eu faço parte, ela segue somente esse ramo Vanen. Ela não segue todos os deuses. Por exemplo, eu não cultuo Odin. Entendi. Respeito, mas ele é um deus Asen, não é Vanen. Então a gente vai cultuar deuses Vanen. Tem Freya, tem Njord, tem Frey, tem Nertus, tem uma série de deuses. Uma série de deuses. Interessante. Mas então esse daí não é aquela mitologia clássica nórdica que a gente conhece, é isso? Mais ou menos. É porque a mitologia clássica nórdica ela é formada dessas duas famílias de deuses. É que aqui a gente, digamos, o que é mais popular para nós seria a árvore genealógica do Odin. Sim. Não é? Sim. É parte deles. É como se você tivesse duas famílias e eu só sigo uma delas. E qual que seria a divindade máxima? Freya. Freya, que Freya é a pronúncia alemã. Na Escandinávia vão dizer Freya. Né? E ela também tem um outro nome. Normalmente acontece isso. Você tem vários deuses que são conhecidos por vários nomes ou vários epítetos também. Né? Por exemplo, Odin, na Alemanha, é conhecido como Wotan.
E Freia, ela também é chamada de Mardol. Então, nessa tradição que eu faço parte, a gente cultua Freia com o nome de Mardol. Mas também, né, se alguém falasse Freia, não tem problema, não é? É a forma como ela é mais conhecida. Então, digamos que uma família, uma linhagem ali é patriarcal e uma outra é matriarcal, é isso? Eu não sei se dá para se colocar muito assim, né? Porque necessariamente você vai ter vamos dizer, uma linha mais feminina ligada à Freia, mas não necessariamente matriarcal, no sentido de que você também tem uma série de deuses. Né? Ela é considerada a líder, né, dos deuses nessa tradição. Né? Assim como você vai ter Odin sendo líder dentro de tradições nórdicas. Então, mas chegar a colocar tudo como patriarcado ali e matriarcado, às vezes alguma coisa escapa disso. Essa é uma simplificação ocidental aqui que não funciona. A gente tem essa tendência, né? Sim. É tudo... A gente polariza. Tenta simplificar tudo, sim. Polarizar também. E às vezes, porque assim, necessariamente, quando você pensa na questão do matriarcado, você vai pensar em toda uma questão feminina. Mas já começa. O que é feminino? Né? E o que é masculino? Quando você vê, por exemplo, alguns sistemas mágicos, ou mesmo quando se diz a energia feminina, ela é mais suave, ela é receptiva, a energia masculina já é mais ativa. E as valquírias? E uma série de mulheres guerreiras? Como é que ficam nessa história? Né? Então, às vezes, é difícil você colocar essas polaridades como masculino e feminino necessariamente assim tão estereotipado. Tá? Eu acho que a coisa, às vezes, ela não é tão fácil. Você vai encontrar, às vezes... É como a energia. Você vai encontrar mulheres com uma energia masculina muito grande, às vezes, e homens com uma energia feminina muito grande. E isso independe de orientação sexual, isso independe de uma androginia, independe de qualquer coisa dessa. Aí são polaridades que agem sobre a pessoa. Então, nem sempre dá para você catalogar as coisas tão simplesmente. Não estou dizendo que não se possa fazer isso, mas às vezes não é tão simples assim. E quais seriam as características dessa divindade primordial aí? Ela é tida como uma deusa ligada à feitiçaria. Ela cria... ela é vamos dizer assim, ela é considerada a mãe da feitiçaria. Tanto que em algumas passagens ela ensina Odin a fazer uma dessas magias que é chamada de Zaidre, que é um tipo de projeção astral. Em que ela inclusive fala que para Odin fazer esse tipo de magia, ele tem que... os guerreiros têm que se vestir de mulheres. Por quê? Porque na verdade você precisa acessar uma energia feminina para determinados tipos de magia. Só que essa energia feminina, ela independe, como eu disse, de ser homem ou ser mulher. A maioria dos praticantes desse Zaidre eram mulheres, mas não necessariamente todos. Você também tinha homens praticando que tinham uma energia feminina, que lidavam com essa energia feminina de um modo ou de outro. Né? Então, essa passagem que fala que eles se vestiram de mulheres, acaba sendo uma forma meio estilizada, mas uma forma de mostrar que eles tiveram que acessar essa energia feminina. Né? Ela também... Existe uma coisa interessante que é assim, quando você conversa com alguém do paganismo nórdico ligado ao Odin, Odin é tido como criador das runas. Né? Mas para nós, Freia ou Mardol também é tida como criadora das runas. Mas então quem que está certo? Não tem certo ou errado. Tá? Depende do referencial. Que também é uma coisa que a gente tem uma tendência a achar que, não, se esse está certo, o outro tem que estar errado. Não, depende do referencial. Ou no caso, os dois seriam a mesma divindade com formas diferentes? Não. Nesse caso não. O que acontece é assim, quando você vê as Edas, você vê alguns livros que contam as sagas nórdicas, lá diz que Odin fez um sacrifício, que ele ficou pendurado 9 dias e 9 noites, e depois desse sacrifício ele viu as runas. Né? Então, essa interpretação leva que ele criou. Nós entendemos que esse, dentro da ótica da Vanen, tá?
E não dentro da... É aquilo que eu digo, eu nunca posso dizer que isso está errado. Porque quem lida com o Jin tem esse referencial. Nós que lidamos com Freya, com Mardol, no nosso referencial, ela criou as runas. Né? Existe um mito de criação em que ela faz um tipo de uma dança, né? Existe uma dança espiral que acontece, e ela traça símbolos sobre o corpo e sussurra sobre esses símbolos. Uma das traduções de runas é sussurro. E ela sussurra sobre esses símbolos. E desses símbolos nascem espíritos que começam a dançar entre si e começa a ver toda a criação à volta dela. Então nós entendemos isso como a criação. Mas é isso que eu digo. Cada um leva a criação para o seu lado. Né? Mas o importante é em qualquer coisa que se faça, e isso a gente vê muito, e não só na bruxaria, mas você vê no paganismo, você vê no candomblé, na umbanda, em uma série de coisas. É muito comum acontecerem brigas dentro dos movimentos. Porque é comum alguém falar assim, não, o meu modo está correto e o seu modo está errado. Uhum. Mas, na verdade, a coisa não é assim. Depende quais os referenciais de cada um. Então, a maioria das vezes está todo mundo certo e está tudo bem. Entendeu? É mais fácil quando você, na verdade, você olha para o seu caminho e o caminho do outro é o caminho do outro. Né? Então, nem necessariamente as coisas são isso ou aquilo. Não. Nem branco nem preto. Tem um cinza aí no meio. Uhum. Mas aí, então, pelo que eu entendi, as runas, elas são, a gente pode considerar o elemento estruturador dessa filosofia espiritual nórdica. As runas são símbolos. As runas elas são espíritos, são símbolos. Sabe o filme Matrix? Lembra daquelas letrinhas verdes? Pensa que aquilo... Eu até tenho aquelas letrinhas como se fossem runas aqui no celular. Depois eu mostro para vocês. É como se aquilo fossem runas. Uhum. Então, para a gente, as combinações rúnicas estão em tudo, à sua volta. Então, é como se tudo fosse formado por combinações rúnicas. Se você fosse matemático, você diria que o universo é criado de combinações numéricas. A gente que lida com runas, a gente enxerga runas nisso. Uma pessoa que lida com música vai entender que o universo é criado, é uma melodia de notas musicais. E está todo mundo certo. Entendeu? Isso que é interessante. Porque conforme você olha, você enxerga segundo o seu filtro mental. Então, a forma que você enxerga e traduz algo depende muito do que você traz de bagagem cultural, de bagagem, enfim, de vida.